Oi, gente, boa noite! Como estamos? Eu adoro as nossas segundas e quintas-feiras, eu adoro os nossos encontros. Olha só, para você que não me conhece, eu sou a Aline Loyola e eu sempre vou estar aqui nas segundas e nas quintas para a gente ter esse encontro e eu te ajudar a ser especialista em chá. Né, a aproveitar os benefícios, os aromas e os sabores dessa bebida milenar, né, que é o chá. E aí eu também já entro no mérito, né, do que é o chá, né, como eu sempre faço. Quando eu falo nesse canal, peço licença só para eu servir aqui esse... Na verdade, esse aqui é um blend, não é nem um chá puro. Eu sempre, quando falo de chá, eu tô falando da infusão que vem da Camellia sinensis. Ponto parágrafo, tá? Então a gente sempre vai partir desse princípio para depois entrar no assunto que eu tiver para hoje. E hoje eu trouxe um assunto bem legal, que são os elementos, né, para fazer uma xícara perfeita de chá. Eu acho que vocês procuram sempre fazer uma xícara perfeita de chá. Deixa eu só dar oi aqui para esse povo que eu adoro. A Lu, que mais? A Ana Cláudia, a Juliana, a Cíntia, na verdade, a Lina. Boa noite, meu povo. Então, olha lá. Só recapitulando, a gente sempre tem esses encontrinhos na segunda e na quinta, às 7 horas, tá? Então a gente vai voltar pro horário normal. Eu tava num horário bem desconfortável, bem assim, bem no final da noite por conta dos bebês, agora já tá tudo bem. E hoje eu vou trazer esses elementos para você, né? Então assim, antes de mais nada, para quem não me conhece, eu sou a Aline Loyola, eu sou especialista em chá e sou sommelier de chá aqui na Artesanal. E esses dias da semana, né, nas segundas e nas quintas, a gente tem esses encontros para que eu possa te ajudar a se tornar especialista em chá também, né? E aproveitar da melhor forma possível os benefícios, os aromas, os sabores, né? E as oportunidades que o chá tem para oferecer, que é essa bebida milenar, tá bom? Então, olha lá. Antes de mais nada, eu preciso dizer para você o que é essa xícara de chá perfeita. Deixa eu só ajeitar aqui esse celular, que não dá dando para ver o chá que eu tô tomando. Não que seja assim uma coisa, né, muito especial, né? É um blend chamado English Breakfast. Mas só para você saber que aqui tá rolando um chazinho e se você estiver tomando o seu, eu quero saber qual é. Só para dar essa deixa, para você me dizer o seu. Mas olha lá, o que é a xícara de chá perfeita? Né? Assim, tem sempre essa pergunta. A xícara de chá perfeita, ela pode ser perfeita para mim e pode não ser perfeita para você. A xícara de chá perfeita, ela pode diferir de acordo com o dia, com o horário, com a ocasião, com o local, né? Eu já cheguei a ter uma xícara de chá perfeita com um chá de saquinho dentro de um copinho to go. Por quê? Porque era a única que eu ia ter naquela ocasião. Foi uma viagem que eu fui com um grupo de pessoas e no hotel eles disponibilizavam para levar a qualquer hora do dia uns sachês piramidais de seda que você via as folhinhas dentro. Deu água na boca quando eu lembrei. E aí de manhã cedo eu tomava, né, o meu de jejum e tudo mais, e pegava esse chá e ia-me embora passar o dia fora, né? Então, pelo menos eu tinha aquele copo com aquele chá o dia inteiro. Naquele momento, essa era a minha xícara de chá perfeita, né? Então, assim, outro ponto interessante é que, assim, a xícara de chá perfeita, ela extrai das folhas do chá, assim, o que de melhor o chá tem para oferecer de acordo com aquele momento. Por que que isso é importante, né? Assim, por que que isso caracteriza a xícara de chá perfeita? Se eu estiver fazendo uma degustação de chás, né, para pessoas que não conhecem o chá, e eu vou harmonizar com algum tipo de alimento, de repente eu preciso que aquele chá traga para a xícara mais corpo,
eu preciso que aquele chá traga para a xícara mais doçor, para ter garantia que as pessoas vão gostar, né? Então, a xícara de chá perfeita para essa ocasião vai ser uma xícara de chá que eu vou ter que preparar pensando nesse público que vai estar usufruindo desse chá. Se eu estiver sozinha, que é o caso, olha o que foi que eu fiz hoje. Preparei aqui o restinho da embalagem de um English Breakfast, ou seja, tem muito pó dentro, né? Já é um blend todo picadinho, né? Tem muito pó dentro e eu ainda deixei líquido aqui dentro, né? Isso seria a xícara de chá para muita gente? Não! Por quê? Porque vai extrair mais amargor e mais adstringência, mas eu gosto. Então, para mim, é a xícara de chá perfeita. Tá vendo como depende do que é que a pessoa tá pensando, do que é que a pessoa tá desejando para aquele momento, né? Então, a xícara de chá perfeita, ela tem muitas variáveis. Outro ponto também é que, assim, a xícara de chá perfeita, ela tá dentro da cultura que ela tá inserida. Em que aspecto? Vou dar um exemplo meu também. Uma vez eu tava numa viagem lá na Turquia e você vai no Gran Bazar, por exemplo, que é um local bem turístico que tem lá, que é um mercado enorme, que você é obrigada a negociar com as pessoas o que você quiser comprar. É muito engraçado, eu não gosto particularmente disso, mas enfim, é tradição local, é cultural. E todas as lojas que você entrava, eles lhe ofereciam um chá preto muito açucarado ou um chá verde muito açucarado. Eu procuro não consumir açúcar, né? Eu tô dizendo que procuro porque eu tô com uma certa dificuldade, principalmente sobremesa. Eu tô com necessidade de sobremesa ultimamente. Eu não sei se é porque eu tô amamentando, né? Mas enfim. E nessa ocasião eu tava sem consumir açúcar. Mas para aquele povo, por ter esse lado cultural muito arraigado, você não pode rejeitar essa xícara de chá. É como se fosse uma desfeita, né, de você como convidado, digamos assim. Então, aonde você chega, restaurante, lojas e etc., eles te oferecem essa xícara e você, entre aspas, é meio que obrigado a tomar essa xícara de chá perfeita, né, para essa ocasião, tá? E assim, aí eu volto um pouco pro meu exemplo, né? A xícara de chá perfeita, ela também depende do paladar de quem vai degustar, né? No meu caso, eu gosto de sentir o amargor, eu acho que ele traz complexidade, eu acho que ele traz mais, digamos assim, é como se você conseguisse trazer para a xícara diversas nuances diferentes de aromas, de sabor, de corpo, né? Do que só, eu gosto de doce, entende? Então, é bacana você saber que a xícara de chá perfeita também vai estar, digamos assim, voltada de acordo com o paladar de quem está degustando. Aí eu volto pro exemplo das pessoas que eu poderia estar recebendo e eu teria que extrair desse chá talvez mais do doçor, né? E desse mesmo chá, digamos que eu tivesse esse mesmo chá para oferecer, eu teria que prepará-lo de uma forma tal que ele me trouxesse mais doçor para que aquelas pessoas pudessem gostar, uma vez que eu não sei qual é a opinião delas em relação ao chá. Olha como é complexo, né? Parece bobo, mas assim, eu sempre falo, quando a gente fala de chá, a resposta certa é sempre depende, né? Mas depende dessas especificidades em particular que eu tô contando aqui para vocês. Falei do que é uma xícara de chá perfeita, né? Do que pode ser uma xícara de chá perfeita, então agora eu vou dizer o que é que não pode ser uma xícara de chá perfeita. Na minha opinião, uma xícara de chá perfeita, ela não pode ter zero amargor, né? Olha que louco isso! Por quê? Porque, de novo, o amargor, em determinada medida, ele traz equilíbrio. A adstringência, em determinada medida, traz mais corpo, né? Então, é bacana a gente conhecer isso, porque a gente vai em busca dessa xícara de chá perfeita para quem a gente for preparar, né? Então, às vezes a pessoa não conhece chá de jeito nenhum, tem várias ideias pré-fixadas de que
Ai, meu Deus, eu tenho horror chá amargo. Ok, né? A depender da forma que você prepara, e principalmente o chá verde, ele fica imbebível. Né? Chá preto também, fica imbebível se não for bem preparado. Mas o fato de você exigir não ter determinado composto que a gente entende quando a gente estuda paladar, quando a gente estuda, né, os próprios sentidos, né, as nossas reações sensoriais, a gente percebe que aquilo é um elemento importante. Eu tenho até uma aluna, a Luciana Castro, eu sempre conto essa história dela porque eu achei muito engraçada. E o bom é que ela veio me contar isso depois de séculos que já tinha terminado o curso, a gaiata. Mas olha lá, ela disse que foi participar da Semana do Sommelier de Chá e eu falava, né, do amargor, que era importante ter um amargor na xícara e tudo. Aí ela dizia que olhava assim, ela, amargor, quem é que precisa de amargor? Falava assim, bem despeitada, sabe? Acabou fazendo o curso de especialista em chá e de sommelier, na ocasião, né? E a gente começou a fazer as análises sensoriais e a gente começou a degustar os chás todos que a gente manda para casa. E eventualmente tinham alguns que eram só doce, mas tinham outros que tinham o doçor, mas também tinha um amargor por trás, tinha um salgado, tinha um ácido. E ela ficava maravilhada, que ela dizia, Aline, como é importante o amargor, agora eu tô te entendendo, sabe? Porque é isso, ele traz, é como se ele trouxesse mais atrativos, digamos assim, para aquilo que você está se alimentando. Não é à toa que na alta gastronomia, você, via de regra, você tem elementos como doce e salgado no mesmo prato, amargo, cítrico no mesmo prato. Você tem algo crocante, você tem algo assim mais em temperaturas diferentes muitas vezes. Por quê? Porque o bom chefe, o bom gastrônomo, ele brinca com os nossos sentidos de forma que possa te oferecer uma experiência totalmente nova. E isso também se aplica no chá, né? Assim, quando ele é um chá que tem só aquela característica, eu quero um chá doce. A gente chama que é um chá plano. É um chá que ele não é como se ele não oferecesse muito. É mais do mesmo, tá? Ah, não que não seja bom, porque você, por exemplo, infusão de erva doce. Eu adoro infusão de erva doce para uma situação específica, mas eu não vou degustar e tentar harmonizar e ficar tentando descobrir aromas e sabores uma infusão de erva doce, porque ela não tem muito mais a oferecer, ela tem aquilo, né? No caso do chá, não. A depender da família, a depender da forma de preparo, a depender da região de cultivo, a depender do formato das folhas, a depender da maneira que eu preparo no que diz respeito aos utensílios que eu uso, a temperatura que eu vou usar da água, ao tempo de infusão que eu vou deixar. Eu consigo brincar com diversas formas diferentes de apresentar aquele chá, ao ponto de que se a gente fosse fazer uma análise sensorial de cada um deles, né, esse mesmo chá na temperatura diferente, ou no tempo de infusão diferente, ou numa concentração, folhas e água diferente, a gente teria como se fossem 3 chás diferentes, por incrível que pareça, tá? Então isso é muito bacana. Então vamos lá, o que não é uma xícara de chá perfeita? É essa xícara plana, que agora você já tá sabendo qual é o nome técnico que a gente usa, né? Essa xícara plana é essa xícara que só tem aquilo para oferecer, muito pouco, né? E o chá mesmo ele tem uma miríade de oportunidades, tá? Uma xícara de chá perfeita raramente é a mesma para todo mundo, né? Isso é uma observação bacana. Imagina que você tá em casa e você vai receber um grupo de amigas, né? Você vai receber... Eu tinha um grupo aqui que eu vinha toda segunda-feira para minha casa, eram cerca de 10 amigas, e eu sempre preparava um chá ou uma infusão ou um blend, e elas traziam as comidinhas para harmonizar. Eu sempre deixava uma infusão pronta e eu sempre trazia um chá que harmonizasse com aquela comidinha que elas fossem trazer, para ir meio que plantando a sementinha na cabeça delas, né? Assim, de olha o chá puro, olha o que é que o chá puro tem para oferecer, olha a complexidade, olha que bacana. E por que isso? Porque é difícil você conseguir, em um preparo,
agradar gregos e troianos, como a gente fala, né? Por quê? Porque as pessoas têm histórias diferentes. E quando a gente fala de gosto, né, de paladar, de olfato, de sensações, né, sensações sensoriais é ridículo, né? Vamos pensar outro nome. Quando a gente fala dessas sensações de palato, de tudo, né, dessa parte sensorial, pronto. A gente dificilmente vai ter algo que seja unânime. Inclusive Nutella. Nutella não é unânime, por incrível que pareça. Né? Então, assim, realmente a gente precisa ter o tato, principalmente a gente sendo anfitrião, de dar opções para as pessoas que vão gostar mais disso ou daquilo, né? Mais de infusão ou mais de chá puro, né? Mais de blends ou mais de chá puro. Então, a xícara de chá perfeita também não é a mesma para todo mundo, tá? E assim, até para você mesmo, a xícara de chá perfeita, ela pode ser diferente a cada ocasião. Vou dar um exemplo meu de novo. Eu tô tomando aqui um blend chamado English Breakfast, que ele é feito da mistura de 3 chás puros. Oi, Marta, boa noite! Ele é feito com a mistura de 3 chás puros. Ele é feito em geral, né? Ele tem mais ou menos uma receita padrão. Em geral, ele pega um chá do Quênia, um chá do Ceilão e um chá da Índia, né? Na falta do Quênia ou na falta de algum deles, eles botam às vezes um chá argentino, né? Mas é sempre um chá preto e em geral vindo do varietal Camellia sinensis assâmica, que é para manter mais ou menos essa robustez, esse aroma, né? Esse sabor mais maltado, né? O gosto doce, essa cor mais pro amarronzado, né? Então, o que é que eu quero dizer com a xícara perfeita? Agora eu preparei, deixando um pouco mais de amargor, é como se eu quisesse dar um boost assim de sabor para mim. Por quê? Porque eu tava vindo aqui para fazer esse encontro com vocês, eu passei pela cozinha e comi um pedaço de brownie. E quanto mais corpo, e quanto mais amargor, e quanto mais a astringência ele tiver, na minha opinião, mais ele combina com o brownie, que o brownie estava extremamente doce, tá? Foi um quadradinho. A Maina tá entrando aí, eu vou até me justificar. Maina, foi só um quadradinho. Ela é nutricionista. Tomara que a minha também não entre. Mas o fato é que com o chá, ele acaba, digamos assim, quebrando um pouco esse excesso de doçor que deixou na boca, né? E deixa mais corpo e traz um novo sabor. Por quê? Porque na minha papila gustativa, no meu palato, eu ainda tô com o aftertaste do chocolate, entende? Então acaba que vai ser bacana eu tomar esse chá. Olha só, pretendo abrir uma casa de chás. Você pode me indicar um fornecedor de chás? Caramba, que bacana, quero saber primeiro onde é. Quero saber primeiro onde é, depois eu falo. Gente, assim, graças a Deus, cada vez está mais fácil encontrar chá no Brasil. A gente tem, inclusive, produtores nacionais, que seriam os produtores que eu indicaria para você, né? A família Shimada, a família Maia, eles têm chás maravilhosos. Inclusive, essa semana foi a primeira colheita deles, que é a primeira colheita de primavera. Foi ontem, inclusive, domingo. Antes de ontem, hoje é segunda, né? Foi ontem. Foi domingo. Então, assim, Cianorte no Paraná. Pronto, eles entregam no Paraná também. Eles entregam até aqui em Fortaleza? Entregam sim. Eu acho que começaria pelos chás brasileiros, né? Tem muita história para contar, né? Eu acho que isso é bacana numa casa de chá, você ter esse contexto. É bem legal também, tá? Então, voltando ao assunto, né? O que é que a xícara de chá perfeita, ela pode ser diferente, inclusive para mim. Tô tomando esse blend English Breakfast. Deixei aqui o amargor entrar com mais força, a astringência entrar com mais força, mas eu também já busquei dentro desse mesmo blend mais doçor. Eu também já busquei dentro desse mesmo blend um equilíbrio tal que eu possa tomar com leite, né? Esse blend, o English Breakfast, historicamente é o mais utilizado no chá da tarde inglês,
para misturar com leite. Eles gostam muito de chá preto com leite, né? E ele é um chá bem robusto, então ele sustenta o leite. Então, quando você prepara, a depender da concentração que você coloca de folhas e de água, você consegue tomar com leite, inclusive com leite vegetal, e ele segura a onda, né? Então, é muito bacana. Então, eventualmente, a minha xícara de chá perfeita com esse mesmo blend já foi diferente por conta de outra ocasião, né? Olha que legal isso, né? São pequenas nuances que vão, digamos assim, se adaptando à realidade de cada um. E eu acredito que essa é a magia do chá. Quando a gente vai se aprofundando, quando a gente vai estudando, a gente vai descobrindo que o mesmo chá, né? O blend, por exemplo, que eu tô usando como exemplo, o blend English Breakfast, esse mesmo blend, ele pode ser vários. Ele pode ser utilizado em diversas situações, né? Numa harmonização, para tomar com leite, para tomar sozinho, para tomar depois de um chocolate desse, que foi o meu caso, só para acordar um pouco mais esperto, porque ele é mais termogênico, né? Ele extrai mais cafeína do jeito que eu preparei a 100 graus, ele acaba extraindo mais cafeína, então a gente fica mais ligado. Ah, não, Aline, mas está no final do dia, eu prefiro preparar ele com menos cafeína, porque eu tenho dificuldade para dormir se eu tomar muita cafeína. Então, prepara numa temperatura menor e bota mais tempo de infusão para conseguir extrair das folhas aquilo que as folhas têm para oferecer. Percebe como a xícara de chá perfeita é muito diferente de uma pessoa para outra, né? E assim, e a mágica do chá tá aí. Eu não consigo digamos assim, se eu seguir só a orientação do fornecedor, que é o que eu sempre falo, né? Tá na dúvida como prepara, segue a orientação do fornecedor, é a forma mais segura, né? Mas, a depender da situação, você vai querer mais intenso ou menos, né? Então, você vai acabar tendo que tatear, digamos assim, onde é que tá a sua xícara de chá perfeita para aquela ocasião. É por isso que não tem uma fórmula mágica, né? Ela envolve diversas variáveis, tá? Então, olha lá. Então, deixa eu só ver aqui que tem gente falando. Deixa eu terminar aqui, ó. Pretendo abrir uma casa de chás. Você pode me indicar o fornecedor? Já falei. Ó, a Maina deixou comer o brownie. A Ana Cláudia dizendo, temos uma fornecedora aqui nos ensinando também. Que coisa boa. Janira, adoro chá, só uso chás naturais da minha horta. Pronto, a Lorete Calai. Lorete, aí eu vou voltar um pouquinho do que eu falei no comecinho do nosso encontro, né? O que é que acontece? Aqui nesse canal, quando eu falo chá, eu tô falando exclusivamente da Camellia sinensis, que é uma planta chinesa, né, de origem chinesa, e que a partir dessa mesma planta, eu tava até com uma foto dela aqui, não, já levei lá pro escritório, mas é uma planta chinesa que a partir dela a gente extrai 6 famílias de chás, que são a família do chá branco, a família do chá amarelo, a família do chá oolong, a família do chá preto, a família do chá verde e a família do chá escuro. Eu falo família por quê? Porque existe uma infinidade de chás brancos, cada um deles com nome e sobrenome, quando eu tô falando de chás especiais, que é o caso. Existe uma infinidade de chás verdes, uma infinidade de chás pretos e assim por diante, tá? Tecnicamente, quando a gente vai falar de funcho, de alecrim, de manjericão, a gente tá falando de infusões ou tisanas, tá? Então, se quiser impressionar as amigas, próxima vez que você for falar da sua horta, você fala, eu sempre faço infusão de manjericão. Eu sempre faço tisana de alecrim, tisana de funcho, ou infusão de funcho, que seja. Qualquer uma dessas expressões é a mais coerente dentro desse ambiente técnico, digamos assim, tá? Então, olha lá, quando compro sempre natural, seco algum que não tem. Ah, entendi. Quando ela compra natural e seca algum que não tem. Bacana isso. No caso do chá, principalmente do chá especial, que é esse que a gente traz aqui no canal, também existe essa diferença.
o chá especial, ele não é só retirado da planta, colhido da planta e apenas desidratado, né? E eu não tô desvalorizando isso, tá? Eu tô só dizendo que é uma especificidade dessa planta nessa forma, tá? O chá especial, além dele ser desidratado, ele passa por diversas fases de processamento, que é por conta dessas fases de processamento e das transformações que esse processamento faz dentro da folha, que a gente consegue extrair na xícara diversos milhares de aromas e sabores e sensações táteis, que fazem do chá algo tão único, tá? Então não é só o fato de desidratar. A Lu tá aí, a Aracélia, Matheus, a Dejanira, boa noite! Ó, todos esses que me falou me causam insônia. Pronto. Por que que causam insônia? Porque tem pessoas que são mais sensíveis à cafeína, tá? E aí eu venho, assim, trazer um pouquinho mais de informação em relação a isso. A cafeína que tem no chá, ela é exatamente igual à cafeína que ela tem no café, tá? A substância química é a mesma. Porém, no chá, ele tem diversas outras substâncias naturais na folha. Uma delas é a L-teanina, que ela interage com essa cafeína e ela faz com que a liberação dessa cafeína seja de uma forma diferente no nosso organismo e ainda assim reaja de uma forma diferente no nosso organismo. Não é à toa que a gente fala que a cafeína no café, ela é excitante, né? A gente fica ligada ali, né? E no caso do chá, ela é uma estimulante das ondas alfa cerebrais. E essas ondas alfa cerebrais, elas são responsáveis pelo foco, pela atenção. Então, ela realmente reage de uma forma diferente no nosso corpo. Ah, Aline, mas ainda assim me causa insônia. Então, é um caso à parte que realmente vai ter que ter cuidado para tomar o chá até depois do almoço e pronto. Depois já não tomar mais, né? Por quê? Porque ela vai ser mais lenta também essa entrega, né, dessa teína, porque é tão diferente a reação no nosso organismo que a gente chama a cafeína do chá de teína, né? Olha que bacana isso. Foi reconhecida essa diferença de forma tal que ela chegou a receber outro nome, tá? Olha, Aldenora Gleice, a Ana Cláudia dizendo, ó, ontem minha dieta acabou, fiz um lapsang e saboreei com brie geleia de amora com jasmim, foi o meu jantar. Pronto, agora ela conseguiu me matar de inveja, a gente acaba o nosso encontro aqui, eu vou me bater ali no chão, porque assim, o lapsang chuson, para quem não conhece, foi o primeiro chá preto do mundo, né, e é um chá preto defumado. Então, a gente até descobri agora essa alcunha, né? A Simone, que é uma querida, uma aluna minha, ela falou assim, ai, prof, o lapsang chuson, ele é um bacon vegano. Eu achei ótima a definição, porque ele realmente tem aroma de bacon, né? Só que é uma planta, é a Camellia sinensis, né? E aí, para fazer a harmonização com brie e geleia, fica uma delícia. E aqui em casa eu gosto de fazer com pralinê de castanha de caju. Eu recheio o brie com esse pralinê de castanha de caju e boto a geleia por cima. Aí fica também sensacional. Muito bom, muito bom. Quem mais? Laurinha, Midori, Aldenora, amo. Agora ficou viciada. É bem isso, é bem isso. Jaqueline, onde comprar chá em Fortaleza? Ó, foi o primeiro chá preto que tomei e amei. Pronto, a Marta dizendo. Foi o primeiro chá preto do mundo, tá, Marta? Foi o primeiro do mundo. E hoje a gente tem no sítio Shimada um preto defumado, bem bacana, bem bacana. Mas a Jaqueline tá perguntando sobre onde comprar chá em Fortaleza. Eu sou suspeita para falar, eu vendo chá na artesanal, mas além da artesanal, tem a Tea Shop, no Shopping Guatemi, que eles vendem chás puros, tá? Salvo engano, nós somos os únicos que vendemos chás puros, tá? Aí blends e infusões, aí até em Mundo Verde, esses lugares todos você consegue encontrar, tá certo?
Olha, Jaque, minha primeira vez na live. Pois seja bem-vinda, viu, Jaque? Nós somos chiques, né? Nós gostamos de chá, a gente gosta desse momento só pra gente. Se isso for ser chique, a gente é chique. Adorei essa alcunha, já quero. É artesanal mesmo. Eu te mando pela artesanal, tu me manda um direct, eu te mando o catálogo. E aí, a depender do bairro, a gente nem tem entrega. Tem umas coisas bacanas que a gente faz, né? Mas é artesanal, exatamente. Tem um azinho depois, exatamente. É a mesma do Instagram que a gente tá vendo. Então, vou deixar de lero-lero, porque a gente tá falando dos principais elementos, né? Para fazer a xícara de chá perfeita. Então, eu falei diversas situações que fazem dessa xícara de chá perfeita ou dessa xícara de chá que não seja tão perfeita assim. Ó, quando eu estiver em Fortaleza, eu vou conhecer, eu moro no Crato. Ai, que bacana! Melhores chás do mundo, meus chás que comprei. Ai, coisa boa. Então, ótimo. Olha coisa, né? E também já começaram a massagear o ego, né? Aí é bom demais. Mas olha só. Então, a gente falou o que é que torna uma xícara de chá perfeita, falou o que é que não torna essa xícara de chá perfeita. E aí, quando você vai em busca dessa xícara de chá, você precisa se ater a alguns detalhes, tá? Então, só um minuto que eu vou tomar meu chá que já tá na temperatura certa. Eu amo esse blend. Acaba que eu tô com sede, bebê guti-guti, né? Mas olha só, a gente precisa se ater a alguns cuidados. A gente precisa se ater a essa proporção folhas e água, né? Aí vai depender do tipo de utensílio que você vai usar, né? Tem utensílio que você coloca uma proporção menor, que é até a mais usual aqui no Ocidente, que varia entre 2 e 3 gramas de chá para 200 ml, né? Então é uma proporção bem pequena. Quando a gente passa para as proporções orientais, aí já é uma outra realidade, já vai para 5, 7 gramas, para 50 ml, para 100 ml. Então, tudo depende da forma que você vai preparar, tá? Do utensílio que você vai usar. Vai depender da temperatura que você vai colocar a água, vai depender do tempo de infusão que você vai colocar. Inclusive, o tempo de infusão pode ajudar a sair mais ou menos cafeína do chá que você está preparando. Então, para quem tem insônia, se preparar o chá, né, com a temperatura mais baixa, pode ser que não apareça a insônia. Por quê? Porque ele vai retirando essa cafeína de forma muito mais lenta das folhas e disponibilizando no licor de uma forma muito gradual, tá? Pode ser isso aí, como você já sabe que seu organismo reage dessa forma, é bom você ir experimentando se você quiser, tá? A gente precisa observar o tipo e a qualidade da água que você vai utilizar nesse chá. Porque se a gente pegar um chá, aqui tem mais ou menos 97, 98% de água e o resto são os compostos que foram extraídos do chá, que dão essa coloração, que dão o aroma, que dão o sabor, que dão as sensações táteis. Mas aqui, muito mais de 95%, né, do que tá na xícara é água. Então, a água interfere sim na qualidade do seu chá, tá? Eu vou dar um exemplo. Aqui em Fortaleza, a gente acaba tendo uma água muito clorada. A gente pega no cabelo, parece que estava na piscina, né? Quem mora aqui vai saber me dizer isso. É tanto que o povo compra muito aqueles filtros para colocar no chuveiro, para o cabelo não sofrer tanto com a água e etc. No caso do chá, a questão do cloro não entra tanto. Por quê? Porque na hora que eu fervo a água, né, que eu deixo a água chegar a 100 graus, ele acaba saindo dali. Mas ficam outros compostos que, se a gente for usar a água da torneira, são utilizados para manter essa água potável. Porque, infelizmente, via de regra, as nossas reservas naturais estão todas contaminadas, ou a maioria delas. Então, acaba que eles utilizam muitos produtos químicos na água para equilibrar essa água, né? Então, se você puder
Usar sempre uma água filtrada já diminui bastante o impacto desses produtos químicos que estão disponíveis na água, tá? Outro ponto interessante, a temperatura que eu já falei, tempo de infusão, proporção chá e água, o que mais? A água, a quantidade, né, que eu já falei, e é isso. Então, são esses os elementos que você precisa cuidar na hora de preparar a sua xícara de chá perfeita. Temperatura da água, tempo de infusão, quantidade de folhas, quantidade de água, a água, né, a própria água, a qualidade dessa água e acredito que só. E os utensílios que você vai usar, que aí você vai, digamos assim, aprendendo com o tempo como é que você vai usar cada um deles, qual é a proporção que você vai usar de folhas, qual é a proporção de tudo. Ó, quando eu estou em Campos do Jordão, pego água na fonte Minalba. Chique demais! A Minalba é uma das melhores águas. Olha, não é matéria paga. Mas a Minalba é uma das melhores águas que existem para preparar o chá, porque ela tem um pH mais próximo do ideal, mais próximo do neutro, tá? Então isso é bacana também. Se eu não me engano, ela é um pouquinho mais pro ácido, e isso é muito bom pro chá, tá? Olha, e para você ter noção, faz tanta diferença a água que existem pessoas, né, que são sommeliers de água, de tanta diferença que tem de uma água para outra. Parece brincadeira, mas é verdade, tá? Então é realmente importante. A Minalba é uma das melhores águas, eu acho, pelo menos. A Minalba, Platina, é muito boa. Aqui eu tô usando uma filtrada, né? Eu tenho um filtro que eu fico trocando o filtro em si de tempos em tempos, não dura muito tempo, aqui em casa é muita gente. Mas eu tenho gostado bastante do preparo do chá. Eu usava a Indaiá, que é a irmã da Minalba, né? Só que é uma fonte, salvo engano, é uma fonte local, tá? Não é publi mesmo, mas a diferença da fonte para a garrafa é muito grande. Mesmo tempo para a garrafa. Exatamente. Não tem nem comparação. Tem um chinês de muitos e muitos e muitos anos atrás que ele falava, é o Lu Yu, né? Ele escreveu um primeiro compêndio de chá chamado Cha Ting, que é chamado o clássico do chá. E ele fala sobre diversos aspectos que a gente tem que considerar com o chá, desde da cultura da planta, da forma de colher, até o preparo, né? Ele estudou chá por mais de 20 anos, ele foi criado por um monge, então ele sabia muito de chá. E foi em 778, precisamente a data que ele lançou esse livro, e é um livro que é muito considerado até hoje. E ele fala que a água ideal para o preparo do chá é a água que vem das geleiras, né? Então a gente tá em maus lençóis, que no Brasil não tem disso, a não ser em Urubici. Mas não sendo lá, e já que a gente não tem isso, ele colocou uma segunda opção: a água de nascentes de rios. Aí vem um pouco do que a Ana Cláudia falou, né? Se é da nascente, é a segunda melhor água de acordo com o Lu Yu. E ainda tem a terceira opção, que é a água do leito do rio, né? Do meio do rio. Por quê? Porque aquela da margem, ela vai carregando meio que uma sujeirinha ali na margem. A do leito do rio, não. A do meio do rio, ela é corrente, ela é sempre renovada, sempre viva, sempre limpa, né? Não é o caso do rio que tá aqui margeando a minha casa. Eu moro num parque e aqui atrás tem um rio Cocó e infelizmente é uma água que não é orientada para consumo, né? Então, pois é, essa água de poço artesiano, aí tem um monte de vírgula que a gente precisa ver. Por exemplo, o poço artesiano, salvo engano, ele tem... essa água, ela vem dos fundos do solo, claro, né? Você descobre aquela nascente e acaba vindo... Pronto, não é o caso do Rio Tietê também, exatamente. Você acaba trazendo um pouco de toda a história mineral, de toda a parte geológica que tá ali. Ela traz um resquício dessa geologia. Então, a depender do local, essa água pode sim trazer alguns elementos químicos que possam interferir na qualidade do chá,
tá? Não é nem na qualidade do chá, é nos aromas e nos sabores que você vai sentir. Porque o chá, ele é tão delicado que para você ter noção, deixa eu pegar aqui um para você ver. Eu tenho uns chás aqui que vieram de Ui Mountains. Deixa eu ver se esse aqui é o caso. Pronto, esse chá. Ele vem das montanhas de Ui. As montanhas de Ui, elas ficam numa província chinesa chamada Fujian. E elas são montanhas de granito. Esse chá é um oolong. Ele já passou, né? Ele é de folhas soltas e tudo. Ele já passou por todo o processamento. E no final, ele ainda recebe como se fosse, a gente chama de fornada, mas na verdade é tipo um roast, é como se fosse uma queima. Não é uma queima também, é porque não tem um assado, não tem uma tradução literal assim. Mas o fato é que ele passa por essa parte do processo de forma a minimizar na xícara o caráter mineral que ele tem. Porque a gente, mesmo ele tendo passado por tudo isso, a gente sente sim esse sabor mineral na boca. Imagina se a água também tem alguma coisa de químico mais pesado que a gente não consegue tirar, tá? Então, por isso que é bacana a gente saber, e primeiro, se for o caso, prova a água sozinha, né? Esquenta a água do jeito que você vai usar. Eu vou usar água a 100 graus. Esquenta a água a 100 graus, espera ela esfriar, depois prova e tenta identificar se você encontra alguns sabores ou aromas ou gosto mesmo, né? Porque aquela história de que a água é insípida, inodora, né? Que mais? Tem um monte de coisa que a gente aprende no colégio. Ali é a água perfeita, né? Eu não sei se a gente encontrar aquilo, a não ser que seja da chuva, se não for chuva ácida, né? Então acaba que a gente sempre vai ter um viés. Mas é bacana a gente provar a água antes de preparar o chá, exatamente para perceber o que é que na xícara, o que é que tem de aroma e sabor na xícara, que é da água, e o que é que tem de aroma e sabor na xícara, que é do chá. Né? E tá tudo bem. Se for a única que você tem, tá tudo bem. Se for o caso, filtra essa água do poço artesiano, se for o caso, né? Ela já vai tirar muita coisa, tá bom? Mas era isso, é só para vocês ficarem atentos sobre essa história da xícara perfeita, né? A xícara perfeita para mim pode não ser a xícara perfeita para Andréia, que pode não ser a xícara perfeita para Fabiana, para Lara, e assim por diante. E como eu disse, até mesmo para mim, esse mesmo chá, em determinada ocasião, ele é a xícara perfeita e em outras ocasiões não é. Eu vou dar um exemplo prático. Hoje eu queria preparar esse nosso encontro e eu queria beber um chá enquanto a gente conversa. E eu fiquei procurando aqui dos chás que eu tenho e encontrei esse daqui, ó. É um kukicha japonês. Inclusive, esse kyusu é japonês, eu poderia ter preparado bem a japonesa pra gente. Mas eu não queria tomar o kukicha. Eu queria o chá preto. E fui pro blend de chá preto, um blend bem robusto, bem presente. Eu não queria só o kukicha, eu queria algo a mais. Eu queria a característica do chá preto na minha xícara. Tá vendo como a xícara perfeita, nesse caso, não foi o kukicha? Em outro caso, poderia ser, né? Então, a gente passa por esses elementos todos, essas variáveis todas de xícara perfeita e é um desafio para a gente, como especialista em chá, descobrir a nossa xícara perfeita e a xícara perfeita de quem está sendo convidado da gente, né? E é um desafio muito saboroso. É um desafio muito bacana. O fato é que não tem preparo pronto, assim, prepare tal chá desse jeito. Não tem isso. Não tem indicação de temperatura pronta. Vai ser com tantos graus tal chá. Não tem. Não tem indicação de quantidade de folhas para quantidade de água. Até porque se você perder a mão, tem meios de você equilibrar na quantidade de água, ou no tempo de infusão, ou na temperatura, né? Você consegue, digamos assim, remediar algum engano que você cometa na hora do preparo, se não for do jeito que você estava imaginando. Então, assim, o que eu acredito
é que quanto mais a gente se aprofunda no chá, quanto mais a gente se aprofunda nesses saberes, mais a gente vai perceber que essas regrinhas padrão, elas não se aplicam. Sabe como é? Exatamente, o André falou bem. Esse chá aqui, eu preparei como? Peguei o resto da embalagem e virei aqui dentro. Vi que tava cheio de pó. Inclusive, eu não sei se vai dar pra vocês verem, ó. Tava só o restinho, né? Tá um pozinho aqui no bule todo. Exato, sujou um pouquinho a minha bandeja de pó. Por quê? Porque é o final da embalagem, aquele machucadinho que teve ao longo do trajeto desse chá até chegar pra mim, ficou ali no fundo e aqui foi o final. O que foi que eu fiz? Botei a água, botei aqui dentro, deixei passar um pouquinho de tempo, eu consegui sentir um pouco do aroma que estava sendo preparado e botei no copo. Eu não contei tempo, eu não contei. Sei que a temperatura foi a 100 graus porque ela dispara a 100 graus, né? Ela dispara quando ferve. Mas fora isso, foi muito do feeling mesmo, tá? Quando eu estou ensinando para os meus alunos, eu não posso dizer que é só isso. Eu tenho que sair explicando o que é o porquê de cada coisa. Mas no final, cada um deles já vai estar sabendo esse preparo, sabendo, tendo esse feeling de quantidade, tendo esse feeling de tudo isso na hora que a gente está em aula. Mas aqui é muito do dia a dia mesmo, né? Não tem como. Olha lá, deixa eu botar aqui, Jaqueline. Essa daqui que tu tá, no mesmo Instagram que tu tá, artesanal. Vou botar só aqui, @artesanal, pra você saber, tá? Mas era isso. E assim, em breve a gente vai ter novidade para quem quer aprender a preparar a xícara perfeita. Mas por enquanto a gente vai se encontrando às segundas e às quintas, às 19 horas. Eu acho que é um horário bacana para todo mundo. A gente já tá em casa, já chegou do trabalho, né? Já tá disposta a preparar uma xícara de chá bem gostosa para tomar depois do jantar. E a gente vai estar aqui junto, tá bom? Um beijo bem grandão e obrigada pela tua presença aqui. Até quinta-feira. Tchau, tchau.